O G8 é uma realidade, né? Você pode ter... mas ele tá a 5 pontos atrás do São Paulo. Ele tá na Sul-Americana, né? Então, não, o Vasco ainda pode ganhar a Copa do Brasil e ir para a Libertadores com o título da Copa do Brasil. Mas eu quero dizer assim, como hoje você tem um monte de vagas com as combinações, bem, é impossível você imaginar. Você está na semifinal da Libertadores, Palmeiras ou Flamengo sendo campeão. E você está na semifinal da Copa do Brasil. Fluminense e Cruzeiro, campeões. Vai abrindo vaga e aí o Vasco... Nessa arrancada final. A gente lembra do Corinthians no final do ano passado, ele ganhou os últimos 9 jogos. Sim. Corinthians que brigava na parte de baixo, com uma sequência de vitórias com o Ramon Dias, chegou até a Libertadores. O Vasco hoje, a realidade dele é essa. Então, ele tá nesse bolo ali com uma série de times para brigar por 7º, 8º. Até para ser... A gente está fazendo essas contas, o que ainda pode acontecer e o Vasco está nessa briga. Mas assim, pensando de fato na atual realidade... os times nesse momento, quer dizer, nesse momento não, né? Mas em determinado momento do jogo, o Vitória estava indo a 28 pontos e o Vasco estava ficando com 30. E o Vasco com um jogo a mais. Isso aí. Né? Então, isso estava acontecendo. Era, assim, uma chance real do Vasco se aproximar dessa briga, Zé. Não, tô falando... Você vê, o Grêmio ganha uma, depois empata, depois perde. Estou falando das oscilações. E é normal nessa faixa de classificação, todo mundo vai oscilar mesmo, né? E o que nós vamos ter de final de campeonato aí, os erros da arbitragem, porque agora a pressão é maior para cima dos árbitros. A pressão será maior. O que eu estou dizendo é a variação porque você perde uma, o time adversário ganha, já encosta. Aí você já tem uma pressão maior. E nós estamos falando aí de times com camisas grandes, camisas pesadas. O Santos, quem está me preocupando aí é o Galo, hein? É isso. Tá. O Galo tá com 29, é verdade também que ele tem os jogos a menos, né? Assim como o Santos. Mas a resposta ontem foi bem negativa. Eu acho que o Vasco... O Fluminense está indo bem. Vamos ouvir o Diniz? Vamos lá. O Bubu? Vamos lá. Aí depois o Bubu completa. Vamos lá, hein? Fernando Diniz falando. Que o Vitória estava indo para 28 e ele ficando com 30. Então, o que eu ia falar do Vasco é uma análise mais global. Eu acho que o Vasco fez uma boa janela. Eu citei o caso do Corinthians. O Corinthians fez uma boa janela no meio do ano passado, fez com que o clube arrancasse da parte de baixo da tabela para a zona de Libertadores. O Cuesta não pôde jogar hoje. A zaga do Vasco era muito frágil. Era um time que tinha muito problema na zaga. Chegou questão Robert, de nome. Né? Robert Renan, o Cuesta que não jogou hoje. Aí o Hugo tem que fazer o papel de zagueiro. Mas o Pumita tá jogando lateral esquerdo, tá cumprindo bem. O Paulo Henrique do outro lado do PH tá indo muito bem na lateral direita. O Ryan, que o Zinho destacou, tem sido um dos grandes nomes do campeonato. O Nuno Moreira. O Coutinho subiu de produção. Então hoje você vê assim, o Vasco já tem uma estrutura, uma espinha dorsal, um time que não é para brigar contra o rebaixamento. Voltando a vencer em casa, onde normalmente ele é forte. Então eu acho que o Vasco tem boas perspectivas de ascender na tabela. A Copa do Brasil, que o Vasco talvez não tinha elenco para ficar disputando aqui e ali, olhos para várias competições. A Copa do Brasil é só lá no final do ano, então dá para focar só no brasileiro, e é o que a gente está vendo. O Vasco, mesmo contra equipes bem melhores na tabela, ele está competindo, está fazendo jogos. Exceção feita ao duelo contra o Palmeiras. Então eu vejo boas perspectivas do Vasco pegar uma vaga em competição europeia, por que não sonhar com a Libertadores? Sul-Americana. Sul-Americana, quem não cai... Competição sul-americana. Competição sul-americana, porque no Campeonato Brasileiro, quem não cai já meio que vai para a Sul-Americana por osmose, né? Já não tem muito o que fazer, né? Mas acho que o Vasco tem que mirar, é possível matematicamente, a Libertadores. Zinho, você citou que o Verratti ele já não faz gol há 7 jogos. E hoje também tem a substituição e é a partir daí que o Vasco consegue a virada. É uma preocupação, é um problema, é uma atenção? Como é que você avalia? É o Fernando Diniz tentar, de alguma maneira, proporcionar para o Verratti mais oportunidades, né? Criar mais situações, o time. O Piton voltou hoje, ele voltou, mas ficou no banco, porque o Pumita vinha dando conta do recado, improvisado na lateral esquerda, mas o cara da posição é o Piton, tanto é que ele que dá o cruzamento, ele entra no jogo, ele dá o cruzamento para o GB fazer o gol que dá a vitória ao Vasco da Gama. Acredito que o Piton vai recuperar a posição ali, como lateral esquerdo do time. Ele voltou hoje, ganhando esse ritmo, deve ser titular. E a presença do Piton ajudou muito ao Verratti fazer muitos gols. Parece que assim, até a ausência dele, não vinha mais aqueles cruzamentos, né? Esse posicionamento dele na área.
Mas assim, é o artilheiro do Vasco ainda no campeonato. Se não me engano, ele ainda está brigando pela artilharia do campeonato. Olha como o campeonato, a gente fala que é um dos mais complicados, mais competitivos do mundo, mas o nível é razoável. Porque o Verratti, há 7 jogos não faz gol, é o terceiro na artilharia. Está atrás do Arrascaeta e do Caio Jorge, do Cruzeiro, que também não faz gol um tempinho, o Caio Jorge. Então, assim, é um cara importante, é líder do grupo, ele é um líder dentro do Vasco da Gama, né? Os jogadores gostam muito dele, ele exerce a liderança e ele está incomodado, porque teve um jogo anterior, hoje eu não reparei isso, mas um jogo anterior, quando o Diniz tira ele chuta a garrafa, ele dá um bico, pode ser que ele está chateado com ele mesmo, que não está fazendo gol, mas não ficou legal a imagem, né? Porque de repente foi logo quando o treinador tira. Isso não é bom, é importante o Diniz chamá-lo, conversar, dar moral, o grupo junto, porque o Verratti é importante pela liderança e é um artilheiro. Ele voltando a fazer gols, pode ser que o Vasco até sonhe em coisas maiores no campeonato. E o Diniz ele é sempre muito respeitoso e procura sempre valorizar a presença do Verratti. Depende, né? Não Mais muito ou respeitoso, né? Não, eu digo com toda o Verratti. hora, não, sim. Ele sempre respeitou o Verratti, sempre deu declarações dizendo da importância do Verratti em relação à liderança, à participação, o que ele contribui muitas vezes. Mas, assim, acho que é natural. Como o vovozinho estava falando sobre o incômodo de não marcar gols, o incômodo de você não sentir que você está ajudando 100% da maneira que você pode. É porque o zagueiro tira a bola, o volante e o meio-campista distribui, faz essa bola chegar ao ataque e o atacante tem que finalizar. Né? Então, cada um tem as suas funções. Quando você não consegue exercê-las da melhor maneira possível, você acaba se sentindo incomodado. Aí gera ansiedade, por mais experiente que você seja, você tem aquela... Eu acho que o vovozinho pode dizer mais do que eu em relação a isso, porque jogou acho que mais tempo, né, em relação à idade. Você se pressiona mais, você se auto-pressiona, vamos dizer assim, porque você se cobra mais. Talvez isso esteja acontecendo com o Hulk agora. Porque você já é mais velho, você sente o peso da responsabilidade, você sente a questão da liderança, que você tem que ser o exemplo. E isso aí, muitas vezes, por mais experiente que você seja, acaba te atrapalhando um pouquinho. Talvez seja isso. Ou seja a forma de jogar do Vasco também, que muitas vezes, dependendo dos adversários, essa característica não está funcionando. Entendeu? Então, tem algumas variações. Agora, em relação à postura, é bem difícil. Acho que o Verratti sempre foi exemplo. Boa, Zé. É o seguinte, a gente vai fazer uma rápida pausa, tá? Bem breve, a gente continua ao vivo sempre no YouTube também. No YouTube da ESPN, né, Zé? Você tá inscrito no canal, Zé? Eu acho que sim. Acha? Porque assim... Abre aí, vamos ver. Se não tiver, a gente já vai se inscrever agora. E o Fã de Esportes também, tá? Se inscrevam aí no YouTube da... Tá aí, você vê nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando um pouquinho dessa virada espetacular do Vasco da Gama sobre a equipe do Vitória, 4-3, um jogo de 7 gols, eletrizante em São Januário, e no apagar das luzes, um cria decidiu, GB de cabeça, ampliou o placar para o Vasco da Gama e conseguiu uma virada espetacular em São Januário. A verdade é que o Vasco conseguiu se desgrudar da parte de baixo. Nesse momento está empatando o jogo 1-1 Cruzeiro Sport. Vou até ver rapidamente aqui se teve alguma atualização. Até onde eu vi, estava 1-1 ainda. O Gabriel Barbosa empatou o jogo para a equipe do Cruzeiro. Vamos ver aqui, ó. 1-1 Cruzeiro Sport e Ceará e Santos. 1-0 para a equipe do Ceará. E o Ceará vai passando o Vasco da Gama na tabela de classificação. Lembrando que são 9h57 nesse momento. Os jogos estão com 66 minutos, ou seja, tem mais meia hora de partida ainda. Então, tudo que eu falar agora pode ser que mude daqui para frente. O Santos, né, que é a primeira equipe fora da zona, está com 28 pontos. O Vasco tem 5 pontos na frente. Já o Vitória, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que foi o time que o Vasco venceu hoje, em 27 partidas iguais ao Vasco, né, em número de jogos, tem 25 pontos, ou seja, o Vasco tem 8 pontos na frente, praticamente aí 3 rodadas, no caso 3 rodadas, né, porque se vencer 2 e empatar uma, não passaria, então são 3 rodadas aí que o Vasco tem
de vantagem em relação à equipe do Vitória, ou seja, o Vasco se assegura pelo menos aí até a 30ª rodada fora da zona de rebaixamento. Lembrando que o Vasco da Gama ainda vai enfrentar equipes lá de baixo, como é o caso, por exemplo, do Fortaleza, que é o próximo jogo na Arena Castelão. O Fortaleza venceu de virada, o Juventude por 2-1 no Alfredo Jaconi. O Palermo ali deu uma melhorada boa na equipe do Fortaleza, apesar de ter perdido para o São Paulo com um jogador a mais, no caso, né? O São Paulo teve um jogador a menos, que foi o Rigoni expulso. Mas, assim, o Vasco da Gama tem indícios de que pode sim brigar pela Libertadores. A gente viu ali os jornalistas, né, da ESPN se rendendo à equipe do Vasco da Gama, que vem fazendo um bom campeonato, pelo menos nesse sprint final. O Vasco venceu a equipe do Bahia, venceu o Cruzeiro, venceu o Vitória, fez 9 pontos em São Januário, empatou com o Flamengo. Então, assim, fez bons pontos ali, apenas perdendo para a equipe do Palmeiras. Mas o Vasco almeja coisas maiores na competição do Campeonato Brasileiro. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!